Bom, ah, boa noite aí pro pessoal que estiver chegando nessa reunião de Natal, né? A gente vai fazer essa reunião no dia propriamente do Natal, que é uma data ah, mais simbólica, né? E pelo menos na minha visão, né, de acordo com o que a gente estuda, né? A vantagem dessa data é realmente o simbolismo, né? Como posso dizer a palavra, a vontade de ter a união com os seus, né? A vontade de manter a união com as pessoas que a gente gosta, nossos parentes, né? Nossa família. Então, essa é eu vejo a grande vantagem dessa data do Natal. Porque pra gente, né, que é espírita, a gente que estuda a doutrina, né, a gente entende como e porquê, né, para que também, inclusive, essa data foi estabelecida. Mas então, repetindo, né, só eu acho que é válido pra caramba por conta dessa questão da gente ter um dia no ano, pelo menos, que faça todo mundo ter a consciência de estar junto com as pessoas que amam, né, as pessoas próximas. Porque normalmente as pessoas passam o ano, passam os anos, né? Os dias sem ter assim contato com todo mundo. E às vezes muitas pessoas fazem até por protocolo, mas de qualquer maneira uma oportunidade de estar juntos, né? E hoje a gente segue fazendo, né, a nossa reunião, porque já falamos isso anteriormente. E sempre vai ser assim, inclusive, né? A Kaibachutel sempre vai fazer as reuniões independente do feriado, não fecha. Na verdade, hoje, por motivos de logística, né? Fazendo de casa hoje, mas de qualquer maneira sempre vai ter a reunião. E hoje, com a versatilidade, né? Da, do digital, a gente fica com essa vantagem, né? Então, voltando também para o assunto já do estudo de hoje, nas últimas 3 semanas eu não consegui fazer, né? Por conta de expediente também do trabalho. Mas o Luiz veio fazendo nas últimas três segundas-feiras e entrou no capítulo 5 falando da lei da conservação, né? E aí entrou a falar no instinto da conservação e continuou seguindo por meios de conservação, que é onde a gente vai dar seguimento hoje. Onde, né, o início do assunto, da data de Natal, inclusive, eu acho muito pertinente ter falado isso por conta do que a gente vai estudar aqui hoje, do que a gente vai falar hoje. Porque é um assunto muito bom de estudar esse assunto na data de hoje, né? Porque nesse capítulo de lei de conservação se fala do instinto de conservação, meios de conservação, aí gozo dos bens terrenos, o que é necessário, o que é supérfluo, e as privações voluntárias, mortificações, né? Então, essa questão da gente falar principalmente do gozo dos bens terrenos, né? Do que é supérfluo, do que é necessário, passa muito pela reflexão da data do Natal, né? Antes da gente entrar no assunto em geral, a explanação que eu comecei dando do meu ponto de vista sobre a data do Natal tende a encaixar muito nisso, né? Porque, como eu falei, o Natal acaba sendo uma data simbólica e que por homens, inclusive, foi transformada no, num sentido totalmente disperso do que era para ser, né? Do que a ideologia, o nascimento do menino Jesus e tal, então fica com a família e tudo mais, só que o Natal acabou se tornando uma data muito mais comercial, né?
E aí é onde eu quero chegar, que se perdeu o sentido disso tudo e aí acaba entrando no que é necessário e o que é supérfluo pra gente. Será que é realmente necessário a gente fazer uma festança? Pessoas entrando em tristeza ou depressão, qualquer outra coisa, porque não conseguem manter uma ceia de Natal padrão, né, em casa. Muita gente triste porque não consegue botar um jantar, né, digamos assim, mais sofisticado na mesa durante a data de Natal, né? Então, assim, é complicado, é complicado. Então, esse estudo de hoje vai ser muito necessário para a gente refletir sobre isso, né? Repito, é importante uma data que, pô, mesmo que por velhacaria, todos nós tenhamos que passar juntos, né, com os nossos parentes, nossos amigos, familiares, é legal, é legal, porque de qualquer maneira faz a gente ter uma certa união, né? Agora, o que vem por trás, essa cama toda por trás, é que é perigosa. Então vamos estudar, né? Vamos dar continuidade de onde o Luiz parou na última semana, para que a gente possa discutir melhor sobre isso. E antes da gente começar então nossos trabalhos, vamos fazer nossa prece inicial, elevando o pensamento a Deus nesse momento, nos concentrando, deixando os bons espíritos estarem próximos da gente. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma chance que temos de estudar a Tua Palavra através da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, que por conta da data nós tenhamos recursos de não parar os nossos estudos. Por conta de uma data que seja um feriado importante que para tudo, que as pessoas preferem ficar em casa, né, por diversos motivos, nós tenhamos condições de manter o estudo e buscar a Tua Palavra através da doutrina espírita, utilizando os recursos que temos hoje. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. E que mesmo aqui, fazendo o estudo da nossa residência, que todos que estão também em suas residências possamos estarmos unidos, possamos estar unidos, possamos estar concentrados e na mesma intenção, Senhor, que é a Tua Palavra, de aprendizado e de conforto para todos nós. Que a espiritualidade, nossos amigos da casa da Caibachuta, inclusive, possam estar conosco na data de hoje, estudando e aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Então é isso, amigos. Vamos lá, vamos continuar então. No item 708, onde a gente vai começar agora, tá ok? Então vocês já podem colocar no livro de vocês. E o Kardec faz a seguinte pergunta: não há situações em as quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Vamos ler novamente, porque é uma pergunta com linguajar mais robusto, né? Não há situações em que as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, ou seja, existem situações, no caso, que os meios de subsistência, de subsistir, não depende de nenhuma vontade do homem, né? Sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força das mesmas coisas? Aí a resposta: é isso uma prova muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele, de antemão, que viria a estar exposto.
Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier recolhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Ou seja, a espiritualidade aqui responde, né, que sim, de fato, algumas situações elas não dependem necessariamente do homem, dessa questão da sua conservação. Claro que a gente tem o nosso instinto de conservação natural, sempre tivemos, sempre vamos ter. Mas em algumas situações que necessariamente precisamos passar, essa questão ela realmente existe. Se tivemos como acordo, se tivemos ali como é a palavra, não é necessariamente o acordo, né? Eu não quero ser redundante, mas se deixamos lá no nosso acordo na hora de reencarnar que precisaríamos estar, né, expostos a determinada situação, tá aí. E olha o que ele fala, é isso aí, ó, é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Já tinha feito esse acordo antes de fazer a reencarnação, né? Em algum momento ele viria a estar exposto. E aí olha o que ele fala. Seu mérito então consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. O que eu entendo desse último trecho é que, como ele começa dizendo que o mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus, sim, porque a gente fez esse acordo lá, como ele falou na frase anterior. Mas aí ele fala aqui da gente não reclamar, não murmurar, né? Ah, a gente como matéria, a gente se torna limitado, né? Muitos. A gente vem falando sobre isso semana após semana, em todos os estudos de todos os livros. Mas a gente vai acabar sempre murmurando, sempre reclamando. Mas o que eu quero passar aqui, né, que a forma que eu entendi, é que quando ele fala sem murmurar, assim, né, não é no sentido de da gente sentir essa dor. Não, porque estamos aqui justamente para isso. É no sentido de praguejar, no meu ponto de vista. Não praguejar assim, mas sabe, de você. Como se estivesse desistindo. Como se você não em nenhum momento tivesse o entendimento do que está acontecendo, né? Como se, digamos assim, como se você estivesse blasfemando, digamos, né? Um sentido figurado aqui, porque eu não estou conseguindo encontrar a palavra certa. E aí ele fala, cumpre receber sem murmurar. Não é que a gente vai ficar aqui, como eu falei, nós somos matéria, a gente vai falar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Que dificuldade que é essa? Nossa, o que eu fiz para merecer isso e tudo mais e tal, tal, tal. A gente sempre vai acabar fazendo isso, mas aqui a questão é maior do que essa, no meu ponto de vista. E ainda mais, como ele falou, se for a parte da morte, né? Se for no sentido do desencarne, na hora que a gente for desencarnar, é a nossa hora, né? É a nossa hora. Viemos aqui com tal propósito, né? Como a Márcia fala aqui, ó, não se voltar contra Deus e seus desígnios. É isso aí. É isso aí. Não se voltar contra Deus, não se irar contra Deus, né? Porque temos que passar.
Isso também, inclusive, gente, passa pela situação. Ele está falando aqui da questão individual, né? Mas eu penso também quando somos nós que vemos um ente, um amigo querido passando por essas situações e a gente se ira, né, se volta contra Deus. Ou então um parente querido morreu, né? E aí fala assim, por quê? Fulano era tão bom, fulano era, não precisava passar por isso, tanta gente ruim no mundo e passando por situações mais leves, não morre, tal, 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 tal. Você tira a responsabilidade daquela pessoa que você ama e joga no outro que não tem nada a ver, que tá vivendo. Vamos supor que seja uma vida ruim que ele leva lá, faz mal para os outros. Mas você joga a responsabilidade nessa pessoa e joga em Deus. Coisa que somente aquele ente ali somente aquele ente ali precisa passar, né? Então, assim, no final das contas, os desígnios de Deus são os desígnios de Deus. E nós, cada um de nós, acabamos fazendo diversos acordos totalmente individuais na hora de reencarnar, né? Como ele falou aqui, a hora da verdadeira libertação soou, gente. Cabe a gente entender, né? E nesse desespero do derradeiro momento, quando ele fala que ocasionar a perda do fruto de toda resignação, de repente você vai acabar é, adquirindo um, como posso dizer, uma coisa a mais de tristeza, de pesar na sua desencarne que não era necessário. Aí vai ser mais uma carga, mais uma bagagem que você vai ter que carregar. Se tivesse entendido isso antes, você não precisava, essa parte você já tinha deixado passar. Mas ele fala aqui que perda do fruto de toda resignação, o que eu penso sobre isso é que é isso, é mais uma bagagem que você carrega de não entender aquele momento, né? E aí ele fala aqui no 709, terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Isso é grave, hein? Se houve crime, não teve este a atenuá-la a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Complicada essa questão, né? Olha a resposta. Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Muita gente confunde as coisas, né? Muita gente acha que, como posso dizer, o instinto de conservação. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas por muitas vezes você não precisa ser resiliente também. Por muitas vezes você não precisa ser resistente. Por muitas vezes você não precisa passar por situações adversas. E você precisa ser forte. E aí é nesse momento que a gente acaba se apegando mais a Deus, porque no momento de dor a gente acaba sempre se envolvendo mais com a fé. Vocês não concordam? No momento de dor, a gente sempre busca a Deus porque é o nosso último recurso, quando era para ser o primeiro. Mas a gente acaba, por ordem material, sempre utilizando Deus como último recurso. Então, por que nessa situação seria diferente? A gente sacrificar, ele fala aqui, os seus semelhantes para matar a fome. Entre os animais, aí é outra situação, é outra esfera. Os animais não têm a consciência que nós temos. Os animais não são seres racionais. Então, quando Kardec faz essa pergunta, é exclusivamente para o ser humano, para o homem, né? O homem racional. Então,
se vir na contingência sacrificar semelhantes para matar a fome por conta de instinto de conservação, né? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. E pronto. Não tem muito nem o que a gente se estender, né? Até porque o Espírito vai bem incisivo e fala: já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. É uma prova, gente. A gente passa por provas o tempo todo. A gente é testado o tempo todo. Em nenhum momento a gente passa despercebido. Em nenhum momento. Todos os nossos movimentos, toda a nossa existência, ela é assistida pelos espíritos, né, por Deus. Então, se a gente passa um momento de dificuldade, a gente precisa passar por ele com um louvor. A gente precisa, claro, como eu falei agora na questão anterior, a gente vai reclamar, sim, a gente vai chorar, a gente vai clamar a Deus: Senhor, por que que eu estou passando por isso? Me ajuda, a gente vai suplicar, mas a gente vai passar. Esse tipo de reclamação, digamos assim, é natural. É natural. Agora, a gente sacrificar um outro ser humano para se alimentar é complicado, né? Houveram povos que faziam isso, né? E ainda devem existir alguns no mundo. E mais grave ainda é que existem ainda no mundo afora algumas pessoas que fazem isso por prazer, né? Aí é um outro assunto, né? Porque aqui ele está falando de conservação, mas para não entrar tanto, é um outro assunto gravíssimo, né? E complexo, duro. Uma pessoa matar a outra e se alimentar dela por prazer, né? Mas enfim, mesmo assim, independente de ser por prazer ou ser por necessidade, ele fala: em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punida. Ou seja, você não tem escapatória, amigo. Você tem que passar por essa situação. Você está nessa situação aí, você vai ter que passar. Você precisa passar por isso. Se você chegar ao ponto de ter que sacrificar um outro ser humano para poder se alimentar, você vai carregar uma carga muito pesada. Muito. Então, é seguir. No item 710, o Kardec pergunta o seguinte: nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos a necessidade de alimentar-se? E aí a resposta é uma resposta boa. Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Esse tipo de assunto, né, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar sobre. Quando a gente fala de mundos mais adiantados, né, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Todo mundo que já acompanha aqui com a gente os estudos, principalmente as reuniões que eu faço junto com vocês, o meu entusiasmo de falar sobre essas coisas dos mundos mais adiantados, né? Claro que estou anos-luz atrás, né? Abaixo do adiantamento para estar nesses mundos, senão não estaria aqui. Mas, de qualquer maneira, olhar para vislumbrar mundos mais adiantados é muito gostoso. Ainda mais quando ele fala isso aqui. Como eu falei, essa resposta é muito boa, muito gostosa. Nos mundos mais adiantados, eles têm sim na organização deles a necessidade de se alimentar. Mas os alimentos estão em relação com a sua natureza. A gente já não falou aqui diversas vezes que a matéria de mundos mais adiantados ela é menos etérea, ela é menos densa, é mais etérea, né? Na verdade, ela é menos densa. Então, seus alimentos estão em conforme as suas organizações. E aí eles são mais
né, como ele fala aqui, de outra palavra, são mais leves do que os nossos, né? E ele fala, tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Porque para eles o nosso alimento deve ser uma coisa pesadíssima, pesadíssima. A organização é totalmente diferente, né? Então não, não tem compatibilidade nisso. Não tem. A gente fica imaginando tanta coisa, né? A gente fica imaginando como é a vida em outros mundos, a gente fica imaginando como são os seres de outros mundos. E agora a gente está falando aqui de como é a alimentação de outros mundos. É muito interessante. Falar aqui da. Márcia fala sobre o. Que é a outra questão. Saber sofrer sem querer prejudicar o outro para se favorecer. Entender que não é prejudicando ninguém que podemos e devemos mudar a nossa situação. É aceitar e buscar por outros meios, principalmente. É aceitar e buscar por outros meios, principalmente buscar a Deus. De fato. Né? Aí entra também na questão que eu falei que a gente acaba utilizando Deus sempre como último recurso. A gente deveria ser o primeiro, né? Mas a gente acaba buscando por último. E independente dessa ordem, a gente nunca pode e nem deve prejudicar um outro para poder levar vantagem, seja ela qual for, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí a Cris fala aqui, ó, sempre aprendemos mais com as dores, né? São os testes que precisamos passar para evoluir. Eu acredito que a conservação aqui é da moral e consciência, a preservação, né? É da moral e consciência, e sim. Até porque a gente já entende, a gente já sabe que o nosso mundo é de provas e expiações. Estamos aqui justamente para passar por expiações, para passar por provas. A gente já falou isso aqui anteriormente, inclusive, já estudamos aqui. Não há felicidade nesse mundo. Nós não vivemos felizes, eu quero dizer, né? Nós não somos felizes o tempo inteiro. Não dá para ser. Não dá. O que a gente procura e busca é viver um punhado de momentos felizes, como o de hoje, Natal, de ontem, né? No caso também de estar com a família, né? De desfrutar ali de uma boa reunião, de bater um papo, trocar um assunto legal, né? De estar com pessoas que você ama. Esse é um exemplo, né? De momento feliz. E a felicidade ela consiste nesse punhado, né? Você vai pegando um momento aqui, um momento ali, umas outras horas ali. Mas me fala, todo mundo é feliz o tempo inteiro, tendo que acordar às 5 da manhã para pegar 8 da manhã no trabalho, enfrentar 2 horas de engarrafamento, para ir, para voltar. Chega lá no trabalho, tem um monte às vezes, ofensa de cliente, ofensa de chefe e tal, tal, tal. Tô dando um exemplo pequeno aqui de uma das vicissitudes que são do dia a dia, são corriqueiras. Não tem como, né, a gente ficar feliz o tempo todo. A gente vive o cunhado. É a felicidade, no final das contas, que a gente precisa, né, como assim, desses momentos para poder aliviar toda essa expiação e prova que a gente passa. No final das contas, é isso que a gente acaba amortecendo, né? Mas, como a Cris falou, a gente precisa, né, aprender com as nossas dores. E afinal de contas, viemos aqui para isso, para aprender mesmo com as dores. Olha, não quero mais passar por isso. Já que eu não quero mais passar por isso, o que eu preciso passar? O que eu preciso fazer para passar por isso? Não quero mais. Então é esse tipo de reflexão que a gente deve fazer sempre, né? É, é... O que eu preciso fazer para ir para o mundo superior? Me alimentar de ter alimentos, né, menos densos, menos grotescos. Tá aqui, né? Os mundos mais apurados eles têm uma organização,
mais leve, digamos assim. Então, para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa passar por esse das dores e evoluir. E não, aí fazendo um gancho também com o que a Márcia falou aqui, não prejudicar o outro, aceitar as nossas provas. Ao invés de, Senhor, por que, que eu passo por isso? Senhor, me ajude a passar por isso. A gente a gente acaba se esquecendo, né? É uma leve, é um, um flexionamento, né? Não sei se está correto o termo. Da, da sentença. Senhor, por que estou passando por isso? Para, Senhor, me ajude a passar por isso. Tem uma força muito grande, muito grande. E quando a gente faz isso, Senhor, me ajude a passar por isso. Quando a gente faz de coração, né? Com a intenção disso, a quantidade de espíritos bons que a gente abre a janela para chegarem próximo, hein? A quantidade de espíritos bons que estavam ali só esperando a gente abrir essa janela, olhando o nosso dia a dia e a gente os impedindo de nos ajudar por diversos motivos, pensamentos, atitudes, enfim. Mas a gente chegar nesse ponto, Senhor, me ajude a passar por isso. Entendi que preciso passar por isso. Estou com uma dificuldade extrema aqui, entendi. Senhor, me ajude a passar por isso. Nossa, vem aquele montão de espírito aí, ó, bom, só se alimentando da tua boa intenção, da tua vontade de resolver. Você pode estar passando um perrengue danado. Não vai acontecer num passe de mágica a mudança, né? Não vão encostar em você e vai brilhar uma luzinha lá e as coisas vão se resolver. Mas não. O teu entusiasmo vai mudar a tua situação. Porque eles vão ficar te motivando o tempo inteiro. E aí o teu pensamento vai ser de mudança e você vai acabar ali raciocinando e encontrando soluções, falando com pessoas-chave, com pessoas que podem te ajudar, e essas pessoas trazem mais pessoas para te ajudar. E eu falo isso com entusiasmo porque assim, já tive situações na vida com esse viés. E no final das contas é tudo a gente, tudo depende da gente, né? Tudo depende de nós mesmos. Aí volta aqui para 708, mas não no sentido quando ele fala aqui da morte, não. Mas no outro sentido, quando ele fala que é uma prova que é muitas vezes cruel, mas que compete a gente a sofrer, né? E que sabíamos antes que estaríamos expostos a isso. E o mérito consiste em submeter a vontade de Deus. Ou seja, eu preciso passar por isso. Eu preciso. Eu preciso passar por isso. Com inteligência. E principalmente com fé. Né? Então, assim, é uma questão muito de força, de fé mesmo. Dessa parte. Né? Deixa eu ver mais para aqui. Deveríamos perguntar: para que estou passando por isso? Quando realmente não temos ciência, né, de ter sido responsável pela situação, ao invés de perguntarmos sempre por que estou passando por isso, né? É para que e não por quê, né? Esse para que entra também aqui no que a Cris fala aqui na questão do aprender com as dores, né? Para que eu estou passando por? Eu estou sofrendo. Para que eu estou passando por isso? Bom, tô com as minhas dores aqui. Para que eu estou passando? Bom, começa a fazer reflexões, começa a fazer questionamento. Estou passando por isso, independente da questão lá, como ela falou aqui, quando não realmente não temos ciência de ter sido responsável pela situação. A gente não tem, mas a gente tem como se questionar e falar assim, bom, para que eu estou passando por isso? Bom, eu preciso aprender que na situação blá 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 blá, ou então na próxima vez que eu passar, ou então, enfim,
eu preciso parar e pensar e raciocinar e agir de tal maneira. E pronto, né? O Francisco chega aqui. Francisco, boa noite, meu amigo. Feliz Natal aí pra você e família também. Então, assim, no final das contas, é, é muito bom fazer essa ligação, né? E que a gente precisa ter essa consciência de que não adianta a gente se voltar contra Deus. Se a situação está na nossa frente, se estamos lidando com essas situações, é porque precisávamos passar. Gente, olha só, né, antes da gente ir para o próximo tópico, toda e qualquer situação a gente passa porque precisa passar. Toda e qualquer situação. Sabe por quê? Seja ela combinada noutra existência, né? Na outra existência não, na erraticidade, para que a gente, né, venha de outra existência para essa, combinando o que precisamos passar para aprender, ou seja ela fruto do nosso próprio livre-arbítrio aqui nessa terra, encarnado aqui. Então não tem fatalidade, não tem fatalismo, não tem nada aqui. A gente tem que passar pelas coisas porque precisamos passar pelas coisas. Seja porque eu fiz um acordo lá na radicidade, ou seja porque eu criei essa situação aqui na Terra devido às minhas más escolhas. Então eu realmente estou onde eu deveria estar. E eu não posso nunca me voltar contra Deus. Não interessa em qual dessas opções, né? Porque no final das contas todas são frutos do que eu vim fazendo. Seja noutras existências, seja nessa. E aí sim, aí entra o que a Márcia falou aqui. Pra que eu tô passando por isso? Né? Ao invés de por quê. Pra que eu tô passando por isso? Pra que, gente? Aí tem gente que fala, pra que, Senhor? É, pra quê? Esse pra quê cabe a você também fazer uma reflexão, né? Cabe você fazer um questionamento do que você fez. Não que tenha noção de outra existência. Nessa vida aqui mesmo, nessa existência aqui mesmo. Começar a ter noção do que fez, do que plantou, do que está colhendo. Não é verdade? Então, aí entra. Infelizmente, por conta do tempo, voou aqui, gente. A gente já está 40 minutos falando aqui. Nossa, passou rápido. Mas onde eu queria chegar, por que faz tanto sentido esse capítulo para a data de hoje do Natal? Gozos dos bens terrenos. A gente falou lá no início sobre o significado que o homem acabou dando, né, ao Natal, o significado material que o homem deu ao Natal, né? E muitas vezes o Luiz falou muito disso na reunião passada, do que é supérfluo, né? E do que é necessário para a gente viver, que muitas vezes a gente acaba se perdendo no supérfluo. E aqui do gozo dos bens terrenos, dá mais uma pontada na gente também. Olha o que o Kardec pergunta no 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Vejam bem essa pergunta. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Ou seja, esses, todos esses bens que a gente encontra na Terra é um direito da nossa consequência um direito da nossa necessidade de viver. Tudo que está aqui é porque nós temos, estou falando bens da natureza, Não estou falando dos bens que o homem cria e impõe na nossa mente que nós deveremos ter. Até porque o que ele fala, o uso dos bens da terra, né? A natureza. Vamos dar um exemplo de bem da natureza? Água potável. É uso de todo mundo? Deveria ser, porque é o que ele fala. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo.
É um direito consequente da necessidade de viver. A água potável é um, um bem que todos os seres humanos e animais da Terra deveriam ter acesso gratuito. Mas o que a gente tem? Praticamente todos os assim, mais, eu não sei dizer a porcentagem, mas praticamente todos rios e córregos do planeta poluídos. E aí o que a gente tem que fazer? Pagar para ter uma água tratada. Uma água que passa por um processo químico para ser é, é, consumida por nós. Mas o planeta tem mais água do que terra. E a água é um dos itens primordiais, porque o nosso corpo é composto mais de água, inclusive, né? A água é um dos itens primordiais para a nossa sobrevivência. E hoje nós temos que pagar para ter acesso à água tratada. Eu não quero nem dizer água potável, porque água potável é o bem que todos nós devemos ter. Mas a gente paga para ter água tratada. Então, assim, é complicadíssimo. Inclusive, olha só a gravidade disso. O presidente da Nestlé falou uns 5 anos atrás, da Nestlé, que é uma das maiores empresas alimentícias do mundo, né? Uma empresa francesa que é líder, uma das líderes do ramo a nível mundial. Ele falou que a água deveria ser privada em todo o planeta. Todo e qualquer córrego, todo e qualquer manancial, todo e qualquer rio deveria ter um proprietário. Olha a mentalidade desse tipo de ser humano. Vejam bem onde entra a ganância de certos seres humanos. Porque a água é um bem natural, gente. Chove, ainda há pouco choveu pra caramba. Eu tava dormindo, eu nem sabia que tinha chovido. Acordei com barulhinho de chuva. Chove, a água é nossa. A água é nossa. Eles vão controlar a evaporação também da água? Eles querem fazer isso também? Vão controlar. Agora o rio não vai evaporar mais não. Porque é tudo nosso. A gente vai ter que pagar pela chuva também, porque onde eu ia entrar no outro tópico aqui. Outro, o sol. O sol tá lá, no meio no meio não, né? Mas o que eu quero dizer assim, ele tá lá no sistema solar, ele tá lá e todos os dias a Terra gira e todo dia ele nasce pra gente. Para nos alimentar, além de clarear o nosso dia e tudo mais, a gente recebe diversas vitaminas do sol, né? E aí, falei isso nas outras reuniões atrás. Por meio da inteligência do ser humano, conseguiu entender que o Sol é uma forte origem de energia. E que essa energia é uma energia limpa que não agride o meio ambiente, como as usinas hidrelétricas que agridem o meio ambiente. E desenvolveram as placas solares que armazenam a luz do sol e aquilo vai ficando, né? Não falta luz, não vai faltar. E as pessoas, seres humanos, bonitos como são, tá, você botou placa solar na sua casa, não tem problema. Eu vou botar uma taxa para você pagar porque você tem placa solar. É irônico. Vou botar uma taxa para você pagar porque você usa a placa solar. E outra, eu não posso desligar o meu relógio de luz da concessionária que for, aqui no caso da gente é Light. Não posso. Eu tenho que ter ele pagando uma taxa mínima. Tudo porque eles nos obrigam no sentido de
continuar contribuindo. Gente, pelo amor de Deus, eu estou usando um recurso da natureza. Recurso que Deus colocou lá para nos auxiliar. E outra, um recurso que preserva é um recurso da natureza que preserva a natureza. E os caras estão querendo fazer com que a gente pague por isso, inclusive. Então, onde eu quero chegar com isso, tem tantas outras coisas, mas aí eu vou acabar entrando em outros assuntos que não tem a ver, né? Tem mais a ver com político social do que com o espiritismo. Mas, assim, dentro disso daqui, gente, é o uso de bens da terra para nossa conservação, para a conservação da natureza que Deus criou para que a gente possa viver bem, para que a gente possa enfrentar as vicissitudes, que a gente possa enfrentar as dificuldades. O nosso clima no planeta todo está danificado de uma maneira absurda, totalmente avariado, porque a gente não sabe cuidar. A gente destrói todo o ecossistema e depois fica falando, tá ruim, hein? Hoje tá calor pra caramba, hein? Pô, podia chover hoje, não vai. Não vai, porque você desmatou tudo. Não vai. Você queimou tudo. Aí eu vou falar, eu tô falando do macro, né? Eu tô falando nível mundial no macro. Mas agora eu vou falar no nível micro aqui do nosso dia a dia. Eu fico doente quando eu vejo uma pessoa na rua, eu tô passando assim, tá cortando uma árvore, gente. Pelo amor de Deus, poda a árvore. Aí aquela árvore ali ajuda na sombra da, da rua, ajuda a ter menos calor naquele ambiente, ajuda o ecossistema, porque vão passarinhos, vão borboleta, vão abelhas. Você fica. Uma árvore tem um poder de assim, transformar aquele meio. A qualidade do ar que você respira não é tão ruim. Mas não. Aí o fulaninho lá corta. Pão, então ateia fogo na árvore. Daqui a pouco tá mó calor. Claro que tá. Aí prefere fazer o quê? Pagar ar-condicionado? Ou pagar luz para ter ar-condicionado? Não, porque aí faz o gato, né? Aí começa, o que eu falei, começa uma série de outros fatores. Mas quando Deus dá a nós aqui a possibilidade de viver bem sobre isso tudo, né? É como ele fala que é um direito consequente da necessidade de viver. A gente não precisaria estar passando por um aquecimento global dessa forma. Ah, aí eu já tive que ouvir um professor de faculdade, ainda bem que era de matéria técnica, né? Assim, de matéria voltada para design, que falou que ao longo da existência do planeta Terra, a Terra sozinha é, passou por mudanças climáticas pelas forças das coisas. Concordo, realmente, sozinho, não tinha ser humano naquela época, por força das coisas e da evolução. Mas o nosso papel aqui é passar bem por esse período. A gente não precisa acelerar. Pelo contrário, a gente está vivendo aqui. Imagina se eu ficar dando tiro no meu pé toda hora. Não, porque tô dando tiro no meu pé aqui, mas eu vou sobreviver, eu vou continuar andando. Qual a lógica? Só porque a Terra já passou por mudanças climáticas pela força das coisas, eu preciso acelerar uma mudança climática nela agora, e eu vivendo nisso, não é um pouco de pensamento grotesco, não? Deus, como ele falou que Deus dá o direito da gente de desfrutar disso tudo, né? Então, assim, é complicadíssimo. É onde eu falei que acaba esse assunto acaba deslizando para outras esferas, né? Mas vamos ver aqui. A Márcia fala: para nos ensinar, para aprendermos com a lição de prova ou de expiação, a lidarmos com isso com coragem, fé e sabedoria. Aprenderemos a plantar o que desejamos colher. Aí a Cris fala que enquanto a mudança interior não acontece, continuamos nesse dilema do homem ainda se achar superior ao meio ambiente. De fato,
O homem acha que tem controle do meio ambiente, né? E de certa maneira ele acaba controlando no sentido de que, igual eu dei o exemplo da água. Gente, se você parar para raciocinar, ninguém tá nem aí, as indústrias não estão nem aí que estão poluindo os rios e mares, porque no final das contas vai ter uma empresa com dinheiro que vai é, centralizar ali o tratamento da água e a gente vai ter que pagar por isso. Você quer água? Toma aqui, ó. Eu repito, é muito ruim você pensar que você não está bebendo uma água potável de forma potável a gente bebe, né? O que eu quero dizer é uma água natural. A gente bebe uma água tratada. Como eu falei, água potável é tratada. Ela não é a água natural. A gente não bebe água do jeito que a gente deveria. Ah, tem as água mineral e tudo mais. Que a gente paga. A gente precisa comprar um garrafão de 20 litros, a gente precisa comprar um, uma garrafinha de 1,5 litro, de 500 ml. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito não, porque houve ali o serviço de embalar e que também eu não moro perto de uma nascente, enfim, mas de qualquer maneira isso leva à frente, né? E o homem, por esse sentido, se acha superior ao meio ambiente, porque ele faz esse controle, né? Não, é comigo, é meu. A Coca-Cola comprou aqui em Caxias, na Taquara, uma área de reserva ambiental, gente, que tem nascente de água natural. Olha só, agora é da Coca-Cola. A prefeitura vendeu, toma. Não vou dizer nem o nome porque do prefeito, porque aí a gente entra na outra esfera que eu não quero. E agora aquela água que era de direito comum do povo, tá em controle de um empresário, né, um conglomerado de empresários, sei lá, pra gente pagar por isso. É onde eu quero chegar no raciocínio da Cris, né? Que essa mudança não acontece se a gente continuar nesse dilema de que o homem se acha superior ao meio ambiente. Vai continuar achando durante muito tempo. O Francisco fala que como as autoridades falam que vai faltar água com. Como as, como as autoridades falam que vai faltar água, com a poluição vai faltar água de qualidade, não haverá falta. Não, então, é isso aí mesmo, Francisco. Vai falar da questão de assim. Ó, tá faltando água a que você tá tratando, né? Porque o restante você já poluiu. Não necessariamente a empresa, né? Porque a gente sabe, a gente vive o nosso dia a dia, a gente vê que tem pessoas que não têm esse tipo de consciência, que despejam lixo e esgoto direto em rio, mar. Tem pessoas que até têm consciência, mas não têm recursos. São diversas as situações, né? Mas de qualquer maneira, esse controle aí do que o Francisco está falando. Vai faltar água que eu controlo. O restante ali tá tudo lá, ó, mas ninguém pode mexer porque não serve. No final das contas, você vai ter que esperar eu te prover. Isso é péssimo, gente, péssimo. E aí entra no que a Márcia falou aqui, evolução moral. Evolução moral. Coisa que a gente precisa pensar sempre, sempre. No final das contas, a gente precisa pensar nisso todo dia. Evolução moral. Aí entra, vou voltar lá no que eu falei lá dos mundos mais adiantados. É só com a evolução moral que a gente vai conseguir dar um pulinho lá, gente. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a agitar aí pra gente sair dessa aqui. Vamos sofrer tudo que tiver de sofrer, vamos provar tudo que a gente tem que provar agora. Porque dói, machuca. Aí a gente tem que perguntar: pra que, Senhor? Pra que tô passando por isso? Mas no final das contas, olha pra onde a gente vai. Claro, não há como fazer a mensuração desse tempo, mas a gente vai. Não dá uma satisfação? Não dá uma alegria de pensar assim, um dia eu vou viver num lugar e eu não vou botar lá em cima não, tá? Não vou passar etapas não. Vou falar um degrauzinho acima da terra. Um dia eu vou morar num lugar melhor. Eu vou reencarnar um dia num lugar
que eu não vou ver as coisas do jeito que são aqui. Porque um degrauzinho acima da terra, a gente já viu já, a gente já estudou isso aqui e sempre falo. Ainda precisamos passar, né? Por algumas provas, né? Mas a nossa moral já vai ser um pouco mais elevada e já vai nos dar mais felicidade, momentos felizes do que temos aqui. Isso já traz felicidade para esse momento. E que essa felicidade, pelo menos acontece comigo, não sei se acontece com vocês, que essa felicidade de pensar que um dia estarei vivendo, existindo num mundo mais, mais justo do que o nosso, motiva. Motiva. É claro que a gente tá passando um perrengue danado, tu não vai ficar pensando nisso. Mas o nosso subconsciente vai ficar com essas coisas. Então, naturalmente a gente vai, sabe, trabalhando a nossa mente para que a gente vá se melhorando gradativamente, né? Eu preciso falar que onde eu estou agora numa granja que tem água da cachoeira, pago por isso. Fizeram uma represa na cachoeira. Não vou comentar, Francisco, não vou comentar, sabe por quê? Porque aí eu já não ia comentar com a visão espírita, eu ia comentar com a revolta social. E isso não cabe a gente aqui. Mas para você ver, uma cachoeira, natureza, estão privando as pessoas porque um empresário com dinheiro comprou do governo que queria o dinheiro. Complicado, amigos. Vamos fechar a reunião, vamos fazer nossa prece final. Hoje a gente precisa, por conta como eu falei, do simbolismo da data, né? A gente tende a pensar coisas mais leves, né? E quando eu vejo um assunto desse aí, eu fico injuriado de verdade. Aí eu falo um monte de coisa no sentido político e vou me abster hoje. Vamos nos abster. Gente, vamos fazer então nossa prece final. Vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse momento. Nos concentrar. A reunião passou tão rápido, né? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma reunião que tivemos para falar da Tua palavra, para falar do Senhor, para falar de meios e recursos que temos, Senhor, de aqui nessa terra estarmos mais conectados com a Tua palavra. Aprendemos hoje, Senhor, tantas coisas de como devemos pensar e nos comportar nos momentos de mais dificuldade. Falamos de coisas aqui, Senhor, que nos trazem a consciência da nossa preservação e de todas as vicissitudes que devemos passar. Muitas porque fazemos escolhas erradas, outras demais que nos impõem. Pessoas gananciosas e de maior poder social nos impõem. Sim. E o estudo de hoje nos incentiva. O estudo de hoje nos ajuda a entender essas situações, nos acolhe, Senhor. E obrigado por isso. Porque mesmo sofrendo, mesmo com as dores do dia a dia, de passar por situações injustas, de seres humanos nos privando de viver da natureza que o Senhor nos deu, que o Senhor deu a todos nós, todos os seres vivos, humanos e animais, o Senhor nos deu esse mundo natural para que todos pudessem viver da melhor maneira possível. E existem seres humanos que nos privam disso. Mas o estudo de hoje nos ajuda a ter um melhor entendimento disso e um alimento para que possamos ficar um pouco mais, sim, conformados de que é um estágio que precisamos passar, de que é uma situação que não será perpétua, de que é uma situação que logo mais, de acordo com os nossos afazeres, de acordo com os nossos questionamentos e melhoramentos, não mais estaremos passando. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estudar a Tua palavra através da doutrina espírita.
E que a data de hoje, por mais simbólica que seja, por mais alegórica que seja, é uma data que acaba fazendo com que todos nós nos reunamos com os nossos parentes, nossos amigos, em casas de caridade como a Mansão da Esperança, aproximando-nos uns dos outros, sim. Independente do significado, a gente está sempre se unindo e lembrando, falando do Senhor de alguma maneira. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa experiência, para todos nós. Obrigado à espiritualidade presente por nos incentivar a fazer o estudo de hoje, utilizar os recursos que temos para levar o estudo a quantas pessoas puderem e tiverem acesso, mesmo não estando fazendo na nossa casa na Caibachuta. Obrigado. Em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, gente. Outra coisa importante, na semana que vem, no estudo da semana que vem, a gente vai fazer o mesmo processo de hoje, tá? A gente não vai deixar de fazer o estudo e eu vou fazer daqui de casa também. Então vocês já anotem aí na agenda de vocês, já se programem, porque a gente vai ter estudo também na próxima semana, no mesmo formato de hoje. Não vamos parar de estudar e na semana que vem a gente vai continuar na sequência disso aqui, tá ok? Então, um bom fim de Natal para vocês. Amanhã é dia de trabalho. Eu ganhei folga, então estou extremamente satisfeito. Vou poder aproveitar um pouquinho mais, mas é isso. Uma boa semana de trabalho para todos vocês e uma boa semana também para qualquer outra atividade. E um bom descanso, gente. Até mais. Um abraço.